Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de uma sugestão de aula de evangelização sobre o perdão. É um tema interessante tratar com as crianças, né? Lembrando que é muito importante, como tem um vídeo no nosso canal, né, que menciona isso, é muito importante abordar essas questões com as crianças, ainda nessa fase de infância, para que elas cultivem esses sentimentos, essas boas ações durante a vida. É importante também que o evangelizador estude o tema, para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Aqui a gente vai trazer algumas sugestões de frase, né, para o evangelizador pesquisar, refletir com as crianças, talvez. A primeira é: guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você que se queima. Uma frase de Buda. Esquecer o mal é aniquilá-lo. E perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Chico Xavier. Perdoar é não permitir que o mal do outro continue crescendo em você. Chico Xavier. Perdoa-nos, ó Pai, das nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Oração do Pai Nosso, né, trazida por Jesus. Essa é bem legal também, conversar com as crianças e para elas refletirem, né, sobre cada parte da oração do Pai Nosso. Outras frases e sugestões. Então Pedro se aproxima de Jesus e lhe pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe responde: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está lá em Mateus, né, capítulo 18, versículo 21 a 35. É interessante também, né, uma conversa de Pedro com Jesus, onde Jesus mostra a Pedro, né, que a gente deve perdoar infinitas vezes, né? Quando Jesus fala ali 70 vezes 7, ele só quis mostrar para Pedro que é um número muito grande, né? Que a gente não deve se apegar a quantidades pequenas, né? Jesus quis mostrar que sim, a gente deve perdoar sempre. E temos também a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec, né, pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os bons espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Mais uma vez, a importância, né, de perdoar. Essa aula foi preparada e sugerida para crianças de 4 a 8 anos. E a duração da aula é de mais ou menos 50 minutos. Vamos para o cronograma da aula. O primeiro momento, cerca de 5 minutos, a gente faz uma oração de início com todas as crianças, para agradecer o momento e para pedir a ajuda dos bons espíritos, né, os espíritos superiores, para harmonizar o ambiente e nos inspirar. É sempre legal perguntar para a criança, ou para todas as crianças, se alguém gostaria de fazer oração. Por quê? Essa hora a gente acaba praticando, né, a questão de falar em público das crianças, de não se envergonhar e também de aprender a fazer uma oração, a elevar o pensamento, a se concentrar, a respeitar outra criança, porque em outro momento vai ser outra criança que vai estar fazendo a oração. Então é um momento muito importante, até para comentar com as crianças a importância da oração, inclusive de se fazer, né, no início e no fim de cada atividade. Depois a gente tem o segundo momento, né, que é cerca de 10 minutos, contar uma história sobre o perdão. A gente separou duas opções de histórias. A primeira opção é Perdoar Sempre, baseada no livro Perdoar Sempre, da editora Soler, que é a capa do livro, é essa que eu coloquei para vocês. Essa história está disponível em vários canais do YouTube. Eu deixei um link aqui na descrição do vídeo, vocês podem assistir, né, essas histórias, né, mostram as páginas do livro, e vocês podem treinar ou até mostrar o vídeo para as crianças, né, dependendo da infraestrutura que vocês têm na sala. E a opção 2 a gente chama de A Batata, baseada na história obtida no site de evangelização searadomestre.com.br. É um site bem legal também, que tem várias opções. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo.
Caso a segunda opção seja escolhida, sugere-se que o evangelizador leve uma batata para cada criança e peça para elas fazerem rostinhos nas batatas. Vocês vão ver durante a história que essa batata com rosto tem a ver com a história. E as crianças vão achar bem legal. A gente fez isso nessa aula e o pessoal gostou bastante, levou as batatas para casa, foi bem legal. E dicas para contar histórias, né? Leia a história antes para se preparar. Se estiver com a história memorizada, pode contá-la sem ler. É mais interessante, né? Quando a gente consegue memorizar. A gente não precisa memorizar perfeitamente a história, né? A gente pode improvisar, mas é legal a gente contar sem ler, né? Que a gente consegue observar mais os rostinhos das crianças. E é sempre bom ler antes, porque às vezes tem alguma palavra que até para a gente é um pouco mais difícil. E a gente, lendo antes, a gente se acostuma com a palavra, a gente já tem a história mais ou menos na cabeça. Outra dica: a linguagem corporal conta muito. Então é legal a gente fazer gestos, movimentos, né, para chamar a atenção, principalmente de crianças, né? Crianças são muito ativas, né, gostam bastante dessa parte. Outra dica é, sem pressa, né? Durante a leitura, respire as pausas, as pontuações, as vírgulas, né? Quando é uma vírgula, a gente dá uma respirada. A gente não precisa contar a história rápido. Se tem algum momento mais dramático ou que a gente quer que as crianças reflitam, né? Que a gente saibamos fazer como Jesus fazia, né? Dava aquele momento de pausa ali para as pessoas observarem e refletirem, né? E voz e entonações são muito importantes também, né? Se você conseguir mudar a voz para diferentes personagens, fazer barulhos, né? Um cachorro, a gente late, um barulho de lobo uivando, né? A gente bate na mesa quando alguém vai fazer um som de entrar numa casa, bater na porta, né? As crianças gostam também, deixa a história muito mais divertida, né? E para quem tem condições, né? Fazer uma superprodução, né? Sempre que possível. Objetos, fantoches, bonecos, fantasias, máscaras, né? Aí sim a história fica bem divertida. A gente vai trazer aqui no canal mais para frente opções também de aula que envolvem teatro, né, que é bem legal para fazer apresentação, às vezes no salão principal do centro espírita, onde as mães e os pais podem assistir os filhos. É bem divertido. Estimule a participação, né? As crianças podem ser convidadas a fazer som ou ajudar na imitação. Ah, por exemplo, tem um pássaro na história, né? A gente pergunta, como que o pássaro faz mesmo? Aí as crianças fazem. Ah, e o cachorro, como que ele late? As crianças latem. Tudo para deixar a criança mais imersa, né, na história. Vou ler agora a história da batata, que é o que a gente fez na nossa aula de evangelização. Eu vou ler de forma normal para vocês, né? Rafaela e Joana, sua amiga muito especial, andavam sempre juntas, brincando de tudo. Certo dia, as duas amigas brigaram por causa de uma boneca e Rafaela ficou com muita raiva de Joana. Chegando em casa, Rafaela, muito nervosa, disse que nunca mais seria amiga de Joana e contou a história toda para sua mãe. A mãe tentou convencer a filha, já que a amizade das meninas era muito bonita e de longa data, mas nada mudava aquele pensamento da filha. Tentando resolver a briga, mãe disse que a raiva só faz mal para quem tem, mas Rafaela não se convenceu e disse que não perdoaria a amiga. Então a mãe fez a seguinte proposta para mostrar os efeitos da raiva. Enquanto a filha estivesse com raiva da Joana, ela deveria carregar uma batata com ela para todos os lados. A filha achou meio estranho, mas concordou. Pegou uma batata na cozinha, fez um rostinho nela e disse que agora aquela seria sua melhor amiga. No outro dia, sua mãe perguntou: Já voltou a falar com a sua amiga? Nem pensar, respondeu Rafael. Então leve sua batata para a escola, disse a mãe. A filha assim o fez. Colocou a batata na mochila e ninguém percebeu aquela batata lá. Já no quarto dia de aula, a batata estava ficando podre e cheirando muito mal. Todos na escola percebiam aquele cheiro e Rafaela estava muito sem graça com os olhares de todos. Mãe, não quero mais andar com essa batata. Ela está me causando muitos problemas e vergonha, relatou Rafaela. Filha, assim é a raiva. Ela nos deixa tristes e incomodados. E os problemas aumentam com o passar do tempo.
Vai me dizer que você não sente saudade de brincar com a Joana. Mãe, estou mesmo. Eu não queria dar o braço a torcer, mas toda vez que ela passava perto de mim, vinha um sentimento de saudade e de raiva, e aquela raiva me deixava muito mal e triste. Filha, as brigas e desentendimentos acontecem o tempo todo, mas precisamos saber perdoar e não guardar esse sentimento de raiva no nosso coração. A filha concordou e até hoje, quando pensa em não perdoar alguém, lembra logo do cheiro da batata podre e logo perdoa a pessoa e esquece aquele desentendimento. Então, como vocês viram, é uma lição sobre a batata, né? E por isso a ideia de levar a batata para as crianças fazerem um rostinho nas batatas. As crianças vão se divertir. Outro comentário é que vocês podem alterar o texto, né, a história, podem incluir coisas, mudarem alguma parte da história. Né? O importante é que a ideia, né, a mensagem principal, fique, que é sobre o perdão. Depois de contar essa história, a gente vai para o terceiro momento, que a gente estima que dure mais ou menos 30 minutos, que é a conversa com as crianças. O evangelizador pergunta às crianças o que elas entenderam da história e conversa sobre o sentimento de raiva e a importância do perdão. Será que elas gostaram da história? Do que elas se lembram? Como o personagem se sentiu depois disso? O que você faria se fosse com você? Vale também perguntar às crianças se elas já passaram por alguma coisa parecida e o que sentiram, alegria, tristeza. Então é um momento de interação, né? Interessante que todas participem, pergunte, faça algumas perguntas para umas, outras para outras. Dicas de perguntas. Será que a mãe da Rafaela agiu certo? Vocês acham que levar uma batata para a escola é legal? Vocês já brigaram com algum amigo? Já ficaram é, magoadas com alguém ou sem conversar? Então, é estimular, né, as crianças a participar. E caso sobre tempo, a sugestão é pedir para as crianças, né, com uma folha de papel, desenhar sobre a história, fazer uma batata também, o desenho de uma batata da melhor amiga ou do melhor amigo, como seria a Rafaela andando de mão dada com a batata, né? As crianças também gostam muito de desenho. Então é uma sugestão para passar o tempo caso não dure os 30 minutos. Depois a gente vai para o quarto momento, né, que é a parte final da aula. É mais uma vez uma oração de encerramento com todas as crianças. Aí o evangelizador pode ele mesmo fazer a oração ou pedir mais uma vez que as crianças participem da oração. No nosso centro espírita atualmente, a gente também tem, depois desse momento, a parte de lanche, né? Onde as crianças podem lanchar, tem uma área específica com mesa, aí tem lanche, né? Tem dia que é cachorro quente, pão com mortadela, ou pão com manteiga, né? Suco, leite, refrigerante. Também é uma opção para quem tem essas condições, né? Que as crianças poderem lanchar depois de uma hora. Pessoal, a gente fica por aqui. Boa sorte a todos, que Jesus os acompanhe. Com o passar do tempo, a gente vai colocar mais aulas. Quem quiser fazer sugestão de aula, pode escrever no comentário do vídeo. A gente traz sempre que possível. Por favor, ajude a divulgar o canal. Se inscrevam também. E fiquem com Deus.